Paz do Senhor. Eu nunca postei nenhum vídeo nesse canal, mas eu vou começar a postar alguns videozinhos aqui. Na verdade já postei antigamente, mas aí eu abandonei porque era outro tipo de conteúdo. E agora o conteúdo vai estar um pouquinho diferenciado. Então, se você conhecia esse canal antes por outro tipo de conteúdo, saiba que mudou. Bem, o tema de hoje será um tema que acontece com muita gente, inclusive tocou em mim, né? Porque preguiça. Vamos lá para a Bíblia. Provérbios, no seu capítulo 6, no seu versículo 9, que diz: "O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Tua eminente pobreza te atemorizará e tua necessidade te assaltará, como um ladrão armado." Antes de citarmos isso, é importante saber que existe dois tipos de preguiça: a física e a espiritual. Mas também tem outras que tratam da área da mente, que são psicológicas, por exemplo, uma preguiça gerada por depressão, uma preguiça gerada por uma doença mental, tipo TDAH, ansiedade e tal, que gera na pessoa uma vontade de ficar em si, deitada, de não fazer nada, muitas vezes de procrastinar. A preguiça ela nem sempre vem acompanhada pelo ato de não fazer nada, mas de substituir aquilo que você não gosta de fazer, por exemplo, tarefas de casa, serviço, dever de escola, por algo que você gosta, videogame, jogos. Tem pessoas que têm uma preguiça, por exemplo, não gostam de fazer muitas coisas que necessitam, mas querem ficar lendo seus livros, assistindo suas séries e pesquisando outras coisas que no momento ela não precisa e acabam deixando coisas necessárias de lado. Por exemplo, a preguiça espiritual ela ataca numa área que te impede de orar, te impede de ler, te impede de cantar louvores e ela vai te derrubando até você não ter vontade nem de adorar, nem de sair de casa. Às vezes você vai no culto somente por obrigação, porque você tem uma função lá, mas se não fosse por essa função, você provavelmente nem estaria presente. Isso é algo que ela vai atacando na sua mente aos poucos e se você tem esses sintomas, a resposta é: até quando continuará preguiçoso? Até quando continuará deitado? Porque o tem de bom ânimo a gente já recebeu. Então não adianta você colocar o joelho no chão e pedir: Deus, me liberta dessa preguiça. Não, o tem de bom ânimo a gente já tem, a gente já recebeu. A gente tem que ir e fazer. Se o seu problema é falta de oração, dobra o joelho no chão. Agora, não precisa nem terminar esse vídeo. Dobra o joelho no chão, começa a orar e pede a Deus para te dar ânimo para continuar orando, para continuar lendo a Bíblia. Se a sua preguiça está na área da leitura, tira o maior tempo para ler a Bíblia, para se dedicar, para meditar a palavra. E se você não tem forças para isso, novamente, coloca o joelho no chão e peça forças. Nosso Deus, ele dá a todo aquele que pede com fé. Se você pedir a ele mais fé, se você pedir a ele mais ânimo, ele vai te entregar. Mas parte da sua disposição de ir e pedir é uma coisa que nós temos que nos dispor a ir e fazer. Se nós não formos, a gente vai continuar estagnado. Bem, aí nós chegamos na segunda parte da preguiça na área espiritual. Que a preguiça da área espiritual, ela te leva a procrastinar para sabotar a sua própria mente. O que é sabotar a sua própria mente? Você começa a fazer coisas que antes você sabia que você não podia fazer e agora você faz porque você olha para alguém, você descobre que essa pessoa faz, mesmo ela servindo um corpo de Cristo, você descobre que essa pessoa comete tal ato. Bem, aí você cogita na sua mente: se essa pessoa faz, eu posso fazer também. E é só pedir desculpa depois. Isso é um sabotamento mental. E quando você não faz isso, você entra em outra área que é: eu vou só olhar. Esse só olhar é o que mata muita gente, o só olhar. Eu vou só ver, vou só descobrir o que é, vou só terminar de descobrir a história. Por vários e vários motivos, isso vai acabando te sabotando, porque você vai falando que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, pra lá na frente você arrumar uma desculpa pra pecar de novo, ou pra fazer um erro de novo, ou pra voltar a procrastinar. Por quê? Quando uma pessoa ela é presa, quando ela tem um vício, o nada a ver, ele começa a destruir a pessoa de um modo bem devagarzinho, sem a pessoa descobrir, sem a pessoa notar, o nada a ver vai atacando, vai puxando ali, vai puxando aqui. E aí na hora que você percebeu, você já tá dentro daquilo que você achava que não tinha nada a ver e começa a fazer muitas outras coisas que tinham a ver.
Porque no fundo do nosso coração, você pode até dizer que não, mas no fundo do coração, a sua carne, ela está sujeita a procurar os prazeres momentâneos, aquilo que gera o gosto para ela, aquilo que gera uma sensação boa. Ela está pendente a buscar isso. Então, no fundo de todos nós ainda temos aquele apreço pelo pecado que precisamos queimar em oração, em jejum, em leitura da palavra. Se esses três componentes não estiverem na nossa vida, o homem velho vai ressuscitar constantemente e vai tentar tomar o controle da sua vida, da sua caminhada. E se a gente sentir essas sensações de preguiça espiritual, que são, a primeira coisa é, depois eu leio a Bíblia, depois eu ajoelho para orar. Vou só terminar de ver e eu já oro. Você já percebeu que sempre que você faz isso, acontece um fenômeno chamado hora em 1 minuto. Que você fala, eu vou assistir 1 minuto. Se passa 1 hora e você tá rolando Reels no Instagram. Isso é uma coisa que ela entra na sua mente, vai te prejudicando e vai te matando aos pouquinhos. E você acha, não, mas você tá falando só isso pra nós? Você também é jovem? Sim, isso ataca eu também, isso ataca todo mundo. Eu tô falando porque é um alerta. Não só pra você, mas eu vou me marcar nos comentários, se tiver como, eu vou me marcar nos comentários desse vídeo, porque eu preciso assistir esse vídeo pra relembrar que eu tenho que vigiar. A partir do momento que a gente quebra o sistema de vigilância, que a gente para de se orientar, que a gente para de observar aquilo que está ao nosso redor com os olhos espirituais, o que é espiritual começa a atacar nós, porque a gente tampa os olhos para ele e ele chega, entra, se aloja e faz você ficar no comodismo. Tem casos que a pessoa sai da igreja por causa disso e tem casos que são diferentes. A pessoa sabe que ela precisa manter dentro da igreja porque a salvação está lá, mas aí o inimigo usa uma estratégia diferente, que é te acomodar. Ele te entrega uma poltrona e ele te acomoda, ele te estagna. Ele fala, aí já tá bom, você não precisa mergulhar mais, você não precisa mais fundo pra quê? Olha só, você já tem tantas coisas, você já tem esse cargo tal, você já tem isso tal, você já tem amizade de muitos jovens, você ora de vez em quando, você vai no culto todo domingo. O que tem você fazer isso? Ou seja, o comodismo é uma coisa que ele prejudica e o comodismo ele vem junto com a preguiça. Então, são coisas que a gente tem que permanecer em vigilância constante, em oração e em jejum constante. Por exemplo, mas o que tem a jogar de vez em quando? O que tem a fazer isso de vez em quando? Sim, vamos supor assim, eu gosto bastante de assistir vídeos no YouTube, eu gosto bastante de jogar, eu gosto bastante de fazer tal. Mas se você sabe que dentro daquele ambiente ali de um jogo, do ambiente da plataforma, você sabe que ali tem algo que pode não te fazer pecar, mas te faz a ter um pensamento que futuramente vai te levar a pecar, abster-se daquilo por um tempo é a melhor opção até você se sentir em paz. Porque enquanto você está procurando, enquanto você está mexendo naquilo dali que você sabe que te faz ter um pensamento que vai te encaminhar até naquela área, você vai estar sujeito constante a pecar. Aí tem o ponto chave, que é o ponto de que a gente pensa, a gente tá de pé, quando na verdade a gente tá caindo. Primeiro, tô me abstendo disso, tô me abstendo daquilo, tô me abstendo disso, já parei de jogar, já me livrei do YouTube, já me livrei de tal. Você tem que checar outra coisa, vamos supor. Você tá em desobediência aos seus pais? É uma brecha. Você conta mentiras? Outra brecha. Você, por exemplo, fala que já vai dormir, mas você demora um ano para ir dormir? Mentira de novo, outra brecha. Eu vou fazer isso aqui e tal, depois eu peço desculpa. Outra brecha. Vamos supor, qualquer coisa que você sabe que é pecado e você comete mesmo que é o mínimo possível, vamos supor. O que acontece quando você deixa um buraquinho pequenininho numa camisa? Você viu esse buraquinho, por exemplo, tem um buraquinho aqui, finge que tem um buraquinho aqui. Daqui a uma semana ele não vai começar a largar? É isso que acontece, uma brecha, ela é um pequeno buraquinho. Por exemplo, uma mentirinha, um pequeno buraquinho que você faz aqui. E com o tempo ele vai se alargando e a brecha foi aberta e ele entra com tudo. Gente, vocês têm que entender que o pecado, ele não é brincadeira. Ele é uma coisa que ele entra por brechas mínimas, por aquilo que você fala que não tem nada a ver. Ele entra, ou seja, não adianta você se abster disso porque esse é o seu principal pecado, o seu pecado de estimação, se você não se abster de outros pecados também. Ou seja, você tem que se livrar do seu pecado de estimação? Sim, mas você tem que estar vigilante em todas as áreas da mentira, áreas da obediência ao pai, área de honrar o pai, honrar a mãe, se dedicar no reino,
fazer aquilo. Se você deixou de dedicar o seu dia, nem que seja 5 minutos a Deus, você já está abrindo uma brecha. Porque na Bíblia, na própria Bíblia diz, meditai na palavra de dia e de noite, oração constante, jejum constante. É a coisa que nos mantém de pé. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Qualquer mínima brecha que nós entregamos é uma grande entrada para o pecado entrar na nossa vida, para ataques espirituais, para demônios agirem na nossa vida. Ou seja, aquilo que você pensa, essa roupa, ela tem só não tem nada a ver, ela tem só um pequeno decote. Essa calça, ela tem só um pequeno rasguinho, não tem nada a ver. Você sabe que você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando o Espírito Santo te incomoda para não fazer certas coisas que você fazia antes. Por exemplo, mesmo que para você não tenha nada a ver, o Espírito Santo ele te incomoda dizendo que aquilo não agrada a ele, que aquilo não é bom para ele. Pode parecer nada a ver para você, mas e se talvez aquele pequeno decote que você acha que não tem nada a ver está levando outra pessoa a pecar? Está levando outra pessoa a te cobiçar e te trata como objeto. Aí você pensa, nossa, mas isso daí é coisa dele, é ele que tem que guardar os olhos, tá? Mas se você está entregando a bandeja, a pessoa, ela pode olhar, porque se você está oferecendo a bandeja, você está sendo um igual Satanás, você está entregando a bandeja para a pessoa pega se ela quer, entendeu? Nós somos humanos, você tem que entender que nem todo mundo tem o mesmo pensamento que você. Nem todo mundo pensa igual. Uma pessoa viciada, ela não vai lembrar disso na hora. Uma pessoa viciada, eu que tenho que parar. Não, não. É você que tem que ter na sua consciência de que se você está entregando a bandeja, a pessoa ela vai pegar, querendo ou não, ela vai olhar. Você pensando ou não, ele não vai. Não, ele vai. Se a pessoa quer olhar, ela vai olhar. E quem é você para impedir? Quem é você para discutir se a pessoa tá olhando ou não? Quem é você na fila do pão para dizer assim, ninguém vai olhar para mim mesmo eu estando pelado? Não. Se você sair pelado na rua, todo mundo vai olhar, não vai? Então, você tem que pensar nesse ponto. Se você entrega a bandeja, a pessoa vai pegar. Nossa, tá vendo? Eu comecei num assunto da preguiça e já parei em outro assunto. A área espiritual é complicada e complexa. Eu tô tentando entrar nela. É uma área difícil. E se você não compreender essa área quando você está tentando entrar, vai vir preguiça, vai vir desânimo, vai vir depressão, vai vir ansiedade, tudo aquilo que você não tinha antes começa a te atacar. Então, por isso que é importante a vigilância constante. Jejum, oração e palavra. Agradeço até aqui. Falou!